Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia. Que o Senhor Jesus abençoe muito sua vida e da sua família. Hoje nós realizamos um trabalho com as mulheres de Deus às 15 horas. Mas sempre, em todos os nossos templos, há templos que até temos mais, mas normalmente todos os dias, às 9, 15, 19 e 30, nós temos reuniões. Para dar a você condições de buscar a Deus, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Nós estamos sempre com os nossos templos abertos e sempre prontos para ajudar você a qualquer hora. Amanhã, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30. E em todos os nossos templos nós vamos fazer o mesmo trabalho, realizar a abertura do jejum da justiça. Você quer viver a palavra na tua vida? As promessas de Deus? A justiça de Deus? Participe desse trabalho. É buscando a Deus, clamando, buscando incansavelmente, que a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. Né? A Bíblia manda pedir, buscar, bater. Tudo aquilo que pedimos, crendo, nós vamos receber. Jejum. Há tipos de demônios que não vão sair. Se não for com jejum e oração. E nós jejuamos e oramos. Não é que nós abrimos o jejum e vamos fazer outra coisa. Não. Até porque eu não vejo jejum assim. Jejum é uma separação. Se for para você fazer jejum e não trabalhar, eu sempre digo que faça menos tempo, mas que seja um tempo separado para Deus. Porque isso é que é jejum. É quando você se separa. É bom no período do jejum. Não se liga à televisão, de preferência nem fale muito com as pessoas. Faça jejum de palavras também. Fale só com Deus. É o que muitas pessoas têm precisado. Porque às vezes acham que jejum é só ficar sem comer. Não, não é não. Isso é uma parte, se abster de alimentos. Aí tem a parte de você estar separado para oração. Procurar falar só com Deus. Estar reservado com Deus. E nós temos feito a madrugada, porque a madrugada é um momento mais de silêncio, mais tranquilidade. Nós podemos falar mais com Deus com mais tranquilidade, né? Menos movimento. E podemos, então, estarmos mais com o Senhor. E Ele mesmo fala, eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me acharão. E você veja bem, eu abro às 19h30 e nós não paramos. Nós passamos a madrugada clamando. Inteira. Em jejum e oração. Buscando a Deus. E quando for às 7 horas da manhã, de quinta-feira, retornamos, é onde eu retorno, para fazer o encerramento com oração e unção novamente. Então, esse vai ser o trabalho e muito poderoso, eu tenho certeza, como tem sido em todos os outros, dias de vitórias mesmo. Cada jejum desse que nós realizamos é vitória para as nossas vidas. É uma grande bênção para as nossas vidas. Olha o que diz aqui no 9. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com o sopro. E por que o fiz? Por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho. E a terra deixou de dar o seu fruto. Sério isso, né? Se a gente vê aqui, ó, no 2 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Aí o Senhor diz assim,
veja onde os seus caminhos os levaram. Porque quando o Senhor falou aqui novamente pelo profeta Ageu com o povo, já faziam 18 anos que ele tinha falado com eles para iniciar a reconstrução do templo. E o que é que eles fizeram? Ignoraram a voz de Deus. Ignoraram. Agora, 18 anos depois, estão eles aqui, numa situação de desespero, com perdas enormes, e tudo voltado para o financeiro mesmo. Muitas perdas. Mas já faziam quase 20 anos, 18 anos, que Deus tinha falado para eles fazerem algo e eles fizeram completamente diferente. Então, seria muito importante que você pensasse a respeito. Você vê que não adianta. Deus não muda de ideia. Se você não dá o que Deus quer, Deus não dá o que você quer. 18 anos depois, não tinham começado a reconstrução do templo, mas ao contrário, correram e foram se envolveram com a construção da casa deles. E a gente entende isso aqui como aquilo que Deus pede de obediência à reconstrução do templo. Eu sou o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que se alguém destruir o templo do Senhor, o Senhor o destruirá. Então, nós somos a morada de Deus. E o que o Senhor tem pedido para nós? Que a gente priorize aquilo que deve ser o principal, que é a vida espiritual. A obediência, o temor a Ele, o estar nele, o fazer a vontade dEle. E o que muitas pessoas fazem? Diz, não é bem assim, não precisa disso tudo. Como eles disseram, não chegou o tempo ainda da reconstrução, mas quem é que tinha falado? Deus. Deus tinha falado que era para iniciar a reconstrução. E aí você vê que tem gente que ele passa por cima do próprio Deus. Deus fala uma coisa, não é bem assim, não. Não é hora, não. Deixa isso para depois. Eles deixaram. Só que agora, estavam numa situação de aperto muito grande, de desespero, porque tinham plantado muito e colhido muito pouco, tudo que faziam dava errado, tudo que ganhava não era o bastante, entrava num saco furado. Não havia abundância, não havia como... a vida deles não deslanchava, não prosperava. O pouco que veio, o próprio Senhor falou que ele mesmo tinha dissipado. E ele faz a pergunta, e por que eu fiz isso? Porque vocês não fizeram o que eu mandei. Porque eu mandei vocês fazerem uma coisa, vocês foram e fizeram outra. Vocês foram se ocupar com as coisas de vocês, com a construção da casa de vocês. Que é o que muita gente faz. Deus fala para ele fazer algo, o que ele faz? Não, eu não quero fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a minha. Ele cede para a carne, ele cede para a vontade dele, e a vontade de Deus fica em segundo lugar. É deixado para depois. É deixado para depois. E aqui, foram deixando. Até não ter mais o que fazer. Porque sem a bênção de Deus, a pessoa, ela vai hoje, ela vai amanhã, ela vai. Daqui a pouco não dá mais para ir. Sem a bênção de Deus não dá para ir longe. Você vê que com a bênção de Deus, a pessoa, ela não tem limite, né? Não há limites para ela. Mas sem a bênção de Deus, ela não vai longe. O Isaac semeou numa terra onde tinha gente morrendo de fome aqui, morrendo ali, falindo aqui e ali. E ele enriqueceu aonde o povo estava empobrecendo.
Porque a bênção de Deus estava sobre ele. Já que no caso do pessoal no tempo de Ageu, eles entraram na miséria. E quem era o Deus deles? O Senhor. Porque você tem que prestar atenção bem nisso, eles não estavam invocando outro Deus aqui. Só que também não estava fazendo a vontade de Deus. O Deus deles era o Deus vivo. Mas também não estavam obedecendo o Senhor. Então, às vezes, tem pessoas que dizem assim, não, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim, eu até vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro, mas não obedece. Deus fala para ele, faz assim, ele faz diferente. Toma essa decisão na tua vida, ele vai tomar outra. Se posiciona assim, ele faz diferente. Deus mandou eles iniciarem a reconstrução do templo, eles foram construir a casa deles. Então, muitas vezes Deus está falando para você, prioriza o que é espiritual, me obedece, chega onde eu quero, me dá isso, para com isso. Você ignora o que Deus fala e continua fazendo aquilo que te agrada. Ah, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer isso. É assim que eu quero, então vai ser assim. Não deu certo para o pessoal nos tempos de Ageu, não vai dar certo para nós nos tempos de hoje. Não funcionou para eles, não vai funcionar para nós. Eles levaram 18 anos e a base de um desespero muito grande para entender o que Deus queria. Será que uma pessoa precisa levar tantos anos assim, algumas até mais, né? Para poder parar e ouvir a voz de Deus e obedecer? Será que uma pessoa tem que descer um fundo de poço, entrar num estado de desespero, para poder parar e dizer assim, agora eu preciso obedecer a Deus, agora eu preciso chegar onde Deus quer. Agora não tem saída. Foi o que aconteceu com o pessoal aqui. Aí, depois de todo esse desespero, que aqui, vejam onde os seus caminhos os levaram. Eu penso que isso aí deve entrar não só... isso entra no meu entendimento, deve entrar no seu. Olha onde os seus caminhos os levaram. Você vê que às vezes as escolhas que a gente faz nos levam a caminhos, a resultados maravilhosos. Aquela escolha que às vezes naquele momento não é fácil, mas você decide, eu vou fazer porque é a vontade de Deus. Depois você colhe coisas tão grandes, tão maravilhosas. Mas eu que lido com pessoas vejo que isso aqui, que o Senhor falou para o pessoal nos tempos do profeta Ageu, é uma verdade. Às vezes as pessoas fazem escolhas assim, que você para e pensa, meu Deus, como uma pessoa pôde fazer uma coisa dessa? E faz. E aquela escolha leva a pessoa numa dor tão grande, a viver um desespero tão grande, a perdas tão grandes. Tantas perdas. Quantas pessoas que, se tivessem obedecido o Senhor, se tivessem ouvido a voz do Senhor, se tivesse ficado quieto quando o diabo estava ali instigando a fazer uma coisa que Deus não estava aprovando, hoje estariam vivendo uma outra situação. No entanto, fazem escolhas erradas e depois a colheita vem, não adianta. É onde você vê a pessoa, eu estou fazendo, mas eu estou me esforçando, eu estou fazendo isso, aquilo. O próprio povo aqui, o Senhor mesmo falou, vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Vocês bebem, mas não se saciam, vocês vestem, mas não se aquecem. Por quê? Porque faltava a bênção de Deus. E às vezes é isso que tem acontecido na tua vida. Tudo que você faz não tem te alimentado, não tem te saciado, não tem te trazido o resultado que você tanto almeja. Por quê? Falta a bênção de Deus. Eles precisavam ter investido na reconstrução do templo. É o que você precisa. Investir na reconstrução do seu templo, que é da sua vida espiritual. É momento de você investir na reconstrução do templo.
É momento de você investir na reconstrução do templo. E você é o templo do Espírito Santo. É hora de você investir na mudança de espírito. É hora de você chegar onde Deus quer. Se você você talvez poderia ter feito isso lá atrás. Mas se você está tendo essa oportunidade de fazer agora, faça depressa. Porque Deus quer te abençoar. Mas vai ter que fazer aquilo que Ele espera. Reconstrua o templo do Senhor. E você é o templo do Senhor. Chega onde Ele quer. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Seu Harold, como que era a vida do senhor antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? Antes de conhecer a Igreja Mundial de Cristo, o Ministério Mudança de Vida, nós vivíamos uma vida sem perspectiva. Nós não tínhamos... Conhecíamos a palavra, mas não tínhamos um conhecimento profundo e a forma correta de aplicar a palavra no dia a dia, nas conquistas, na fé. Nós vivíamos uma vida minguada. Às vezes a gente conseguia alguma coisa, mas eu creio que quando a gente conseguia algo, nem era por bênção, era por luta mesmo, que a gente passava, a gente batalhava. Então muitas vezes a gente alcançava um objetivo, mas aquilo saía das nossas mãos porque nós não tínhamos o conhecimento para manter aquilo nas nossas mãos. Era uma vida sem vitória. E quando a vitória vinha, o fracasso vinha logo em seguida. E não é essa a ideia, né? O senhor já era evangélico já há um bom tempo. Eu já estava na igreja já há 7 anos. Eu me converti em 2002, 2001 para 2002, né? E buscava, né, o conhecimento. Eu tinha uma coisa que eu falo para as pessoas estarem constantemente consultando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, né, para ter parâmetros. A bispa mesmo fala isso, para a gente ter parâmetros, para ter conhecimento. E eu via que a fé que aquelas pessoas praticavam não estava batendo com a fé que aquilo que a Bíblia passa. Aquilo me deixava muito triste, magoado, porque eu ouvia coisas que iam contra a palavra de Deus, né? Então as conquistas eram difíceis. E quando a gente conquistava, é aquilo que eu disse, conquistava, mas logo sumia, não tinha condições de segurar. Aí quando o senhor veio para o ministério, começou a praticar aquilo que a bispa tem ensinado no altar, o que tem acontecido de lá para cá? As vitórias têm sido constantes, as vitórias têm sido acrescentadas. Nós não estamos contabilizando perdas, estamos contabilizando vitórias. Aprendemos a investir no reino, a investir da forma correta. Não esperar que as coisas aconteçam para que depois a gente fique desesperados, orando, buscando, depois que as coisas acontecem. Nós aqui aprendemos a forma correta de investir. Agora, durante o culto mesmo, eu estava pensando, né? Porque quando a gente quer investir um dinheiro numa poupança, por exemplo, se a gente investe durante 12 meses e vai colocando mais dinheiro, o lucro no final é muito maior. Mas se a gente investe pouco e investe durante pouco tempo, o lucro é menor. E se a gente não investe nada, a gente não recebe nada. Então aqui a gente não espera as coisas acontecerem para se investir. Nós investimos para que quando a gente esteja precisando, o Senhor já tenha nas mãos como operar na nossa vida. A gente coloca crédito nas mãos do Senhor para Ele operar, para Ele fazer o milagre, né? Não para a gente chegar no desespero e precisar de empréstimo. Não, a gente chega lá contando que a gente já tem crédito, né? Para Deus operar, né, com o crédito que a gente tem depositado nas mãos deles. É isso que nós aprendemos na Igreja Mundial de Cristo, a investir da forma correta. Tenho conquistado sim grandes vitórias, através dos jejuns, através da disposição em vir à igreja toda vez, no culto de ceia, durante a semana, aprendendo, botando a palavra em prática. A gente tem conquistado sim grandes vitórias. Eu consegui recuperar meu apartamento, um testemunho que eu já dei também, e quero frisar bem, que era uma luta de mais de 20 anos, e nós conseguimos recuperar um apartamento que a gente tinha dado perdido, e é pertinho aqui da igreja, é uma bênção, né? Estava quase perdido. Quase perdido, quase. Eu tinha dado por perdido, mas o Senhor, Ele, através das ministrações, Ele colocou no nosso coração
o desejo de lutar, de recuperar, e ele deu a vitória. Um apartamento que antes valia 80 mil reais, hoje ele já vale quase 300 mil reais. Uma dívida que eu tinha de 300 mil reais, ela baixou para 120 mil reais. Para ter uma ideia, o condomínio que eu tinha atrasado no meu apartamento, que nós entramos num acordo com a própria administração, era de quase 55 mil reais. O senhor tocou no coração daquelas pessoas, de 55 mil baixou para 15 mil. Quer dizer, tudo dentro das possibilidades da gente pagar, honrar com os nossos compromissos, né? O senhor abriu uma porta para eu trabalhar, que é muito melhor do que onde eu trabalhava, eu sou autônomo. Então, eu tenho muito mais clientes hoje, eu estou num lugar onde as pessoas me veem, né? E eu fico pensando nesse lugar o tempo todo, Senhor, eu preciso ser luz aqui, eu não posso fazer as coisas erradas. Pai, me ajuda, porque essas pessoas estão olhando para mim. E o Senhor tem honrado a minha fé. Aqui há 3 semanas atrás, eu clamei ao Senhor e falei, Senhor, eu estou com meus 2 filhos desempregados. Eu preciso que eles trabalhem, porque isso é o devorador e isso não pode acontecer na minha vida. Porque eu tenho sido dizimista fiel e tenho sido ofertante fiel. Então isso não pode acontecer. Se eu tenho algum crédito na sua mão, Pai, que o Senhor faça um milagre e que eles arrumem um emprego ainda essa semana. Isso foi no domingo, na segunda-feira eles saíram para procurar emprego, na terça estavam os 2 empregados. Quer dizer, o Senhor honrou a minha fé. Eu pedi ao Senhor, Senhor, eu preciso abrir uma conta no banco, mas eu não tenho condições de pagar meus credores. Eu estou com meu nome sujo. Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz coisas erradas, mas me dá uma oportunidade de eu provar para o Senhor que eu posso fazer as coisas. E o Senhor honrou a minha fé novamente e Ele limpou meu nome no SPC Serasa. Eu estou com meu nome limpo. Foi dentro da fé adquirida dentro da Igreja Mundial de Cristo. Isso que é o principal, a gente saber usar a fé da forma correta, né? Isso, seu Harold, dizimando, ofertando. Sim, dizimando e ofertando, preocupado com os dízimos, sendo fiel. Eu amo vir no culto de Santa Ceia, porque a bispa, além de ser o dia de tocar no corpo de Cristo, é o dia que a gente dizima e é o dia da consagração dos dizimistas. E eu fico feliz por ser um dizimista consagrado, entendeu? Eu fico feliz. A bênção acompanha o senhor. Sim, a bênção, ela me alcança. Né? Como a Bíblia própria fala que as bênçãos me alcançariam. E ela tem me acompanhado, tem me alcançado. Quer dizer, em um ano de Igreja Mundial de Cristo, eu prosperei muito mais do que em 7 anos numa outra igreja. Em um ano? Em um ano. Não fez um ano ainda, vai fazer agora em abril 1 ano. Tá fazendo agora em abril. Eu fiz 26 anos de casado agora também, para honra e glória do Senhor. O ano passado eu fui comemorar, eu estava ainda na outra fé, eu fui comemorar passeando de navio. Não foi tão bom quanto subir no púlpito e comemorar aqui no púlpito. Foi muito mais interessante 1 minuto aqui na presença do Senhor e sendo abençoado, do que passar 5 dias no navio lá. Eu fiquei brigando com a minha esposa durante 5 dias e não foi nem interessante. Interessante foi passar aqui no púlpito. Ou seja, na bênção. Na bênção, sempre na bênção. Feliz. Feliz, muito feliz, vitorioso e aprendendo a investir. Agora tem outras campanhas, já estou me preparando para vir para as outras campanhas. O Senhor tem me abençoado? Tem. Estou precisando? Muitos vão falar, puxa, mas eu estou bem, não preciso. Não, eu preciso. Eu quero colocar na mão de Deus crédito. Para quê? Para que Ele venha operar milagres na minha vida. Eu não quero chegar e pedir empréstimo para Deus. Eu quero chegar com Deus e falar, Senhor, tem crédito aí? Dá para o Senhor me abençoar? E Deus vai honrar minha fé, eu tenho certeza. Isso, jejum, oração, campanha, os trabalhos. Sim, jejum, oração, campanha, trabalhos, é ser assíduo no culto, é vir ouvir a palavra, trazer pessoas para a igreja também, ganhar almas para Jesus e principalmente sair da igreja e ser luz lá fora. Porque não adianta, né, como a bispa mesmo frisa o tempo todo, não adianta a gente vir aqui, ouvir e não praticar lá fora. É como aquele alimento, aquela semente que foi lançada no caminho, né? Vem os corvos e comem, e não é essa a ideia. A ideia é que a gente saia daqui com a semente no coração e que a gente distribua essa semente para outras pessoas, para elas poderem ver. Não é através de uma pregação também, falar, isso não adianta não. A gente tem que mostrar que a gente aprendeu, para que as pessoas olhem para a gente e vejam coisas, mudanças nas nossas vidas. O que o senhor tem a dizer para essa pessoa que nos assiste e não tomou a iniciativa de vir buscar essa fé como o senhor tem hoje? Em primeiro lugar, eu quero clamar a Deus pela tua vida. Eu quero dizer que Deus tem uma bênção especial para você na Igreja Mundial de Cristo. Eu não sou o maior conhecedor da palavra de Deus, mas eu vejo que aqui as coisas acontecem. Eu estou muito feliz. Eu quero que você venha a ser feliz também. Eu estou olhando agora nos teus olhos, eu vejo que você está passando por dificuldades, eu sei que você está passando por situações, você está preso à religião, você está preso à emoção, não é essa a ideia. Jesus, ele deixou um evangelho inteligente, para pessoas inteligentes, viver uma fé inteligente, uma fé racional,
uma fé espiritual, e eu quero que você venha compartilhar disso conosco aqui da Igreja Mundial de Cristo. Não é fácil, é difícil a gente se levantar, é difícil a gente, porque o diabo ele quer roubar, matar e destruir, e eu sei que isso que eu estou falando para você agora tem peso, e o diabo vai colocar nesse momento na sua mente coisas que são contrárias ao que está sendo falado agora, mas não deixe isso entrar na sua cabeça não. Vem para a Igreja Mundial de Cristo, vem praticar a fé, vem ser feliz, e você vai ver que tudo que estão ensinando por aí é balela, e que aqui se ensina é verdade. Eu amo a Igreja Mundial de Cristo, aqui é a minha casa, casa dos meus filhos congregam aqui, minha esposa, e minhas netas já estão congregando aqui conosco. Vem para a Igreja Mundial de Cristo também. Feliz. Muito. E tendo condições de te pedir para você vir para cá também. Abençoado. Sempre. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Amanhã, às 19h30, início das 12 horas do Jejum da Justiça, com encerramento na quinta-feira, dia 21, das 7 às 8 horas da manhã. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que talvez vive essa mesma situação do pessoal aqui dos tempos do profeta Ageu. Trabalham, mas não tem resultado. Bebe, mas não saciam a sede. Vestem, mas não se aquecem. Isso mostra que tudo que está fazendo não atinge o resultado. Não chega aonde quer chegar. Não produz o resultado que tanto quer. Né? Não há uma satisfação total. Está sempre faltando algo. E isso deixa claro, meu Pai, essa situação que ela está vivendo, que ela precisa da tua bênção. Ela precisa da tua bênção. E o pessoal estava aqui sem a tua bênção. Eles faziam muito, mas não chegavam a lugar nenhum. Porque faltava a bênção. Porque quando o Senhor mandou eles reconstruírem o templo, eles foram construir a casa deles. E muitas vezes é exatamente isso que acontece. O Senhor manda a pessoa fazer uma coisa, ela vai fazer outra. O Senhor está mandando, faça isso, ela está fazendo outra coisa. E o Senhor não vai ficar feliz com isso. O Senhor não vai abençoar a vida de uma pessoa que o Senhor manda ir naquela direção, ela está tomando outra. E aí, meu Pai, o Senhor quer que ela entenda como deve fazer e agir para que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida dela. Cobre ela com teu sangue. Ajuda ela a entender o que ela não está entendendo. Dá força a ela para se posicionar. Se ela parou, que ela volte. Se ela estagnou, que ela se levante. Se ela tem cambaleado, que ela busque ajuda, mas que ela não desista. Se ela tomou a direção errada, que ela tome a direção certa. Se ela está fora da bênção, que ela venha para debaixo da bênção. Oh Deus, eu não sei. Mas sei que o Senhor tem falado com pessoas que precisam acordar. Porque o Senhor manda fazer uma coisa, tem muita gente fazendo outra muito diferente. O Senhor manda reconstruir o templo, a pessoa vai fazer aquilo que agrada a ela e não o Senhor. E que hoje possa haver um mover do teu espírito, aonde esse programa estiver chegando, e uma transformação em vidas e entendimento. Cobre a todos com teu sangue. Visita lares, famílias. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo o que está no receptor. E esse copo com água, quando ela beber dessa água, que ela possa ter o entendimento dela iluminado e força para reagir. Lares, famílias, todos que estão conosco possam ser atingidos por essa bênção, esse entendimento. Meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter este programa. Que haja abundância na vida dessas pessoas. Riqueza, poder, honra, conquistas, realizações, colheita grande, porque elas têm financiado a tua obra.
pessoas que vão ao banco, dizimam, oferta, elas contribuem para o crescimento do teu evangelho. Então, abunda na vida dessas pessoas, meu Pai, com graça e poder, vitórias, realizações de sonhos. Também desperta mais semeadores, pessoas que ainda não foram movidas a se tornarem semeadoras do programa, que possam ser tocadas, porque creio que quando nós semeamos no teu reino, nós colhemos abundantemente mais. Seja com todos, eu peço. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Beba da água comigo e receba a bênção do Senhor. Amém. Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às 19h30, abrindo o jejum da justiça. Em todos os nossos templos o mesmo trabalho. Domingo nós temos batismo em todos os nossos templos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Esteja entre nós, nós estamos aqui para te ajudar. Precisando da nossa ajuda, estamos aqui. Se ele não vier, eu vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Tenha um bom dia, amém.